Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Quais as sensações que vêm dentro de você? É sobre isso que nós iremos falar hoje aqui nessa live, tá? É um assunto que a princípio ele é um assunto que a maioria das pessoas já conhecem, né? A questão do Ho'oponopono, mas existe ainda algumas questões que precisam ser desmitificadas. E algumas pessoas me questionaram, perguntaram sobre toda a questão do Ho'oponopono. E por isso eu quero trazer uma clareza para você hoje, tá bom? Que não existe uma questão de misticismo, tá bom? Não existe essa questão do peso, dessa questão mística, dessa questão como se fosse uma reza brava, uma reza ao contrário, algo assim que seja místico. A palavra tem poder, você coloca isso aí na sua mente e no seu coração. A palavra tem poder, então tudo aquilo que você fala, tá? E se a sua energia reverbera, se conecta com isso, com base naquilo que você pensa, tá? Vai acontecer. A Bíblia diz, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, você vai ter autoridade para dizer para o monte, passa-te para o outro lado, ele vai passar. Então, assim, muita gente tem fé, muita gente ora, tá? Mas continua carregando culpa. Tem gente que jejua. Eu conheço pessoas que estão dentro da igreja, elas oram, elas jejuam, elas buscam, elas se esforçam, sobe monte, desce monte, faz muita coisa, busca muito, sabe? Mas existem algumas questões que são bem mais sérias, bem mais profundas. Lembra daquela metáfora do iceberg? Que fica aquela pontinha que você consegue ver, mas por baixo tem muito mais gelo, tá? Foi ali naquele pequeno iceberg que teve tudo aquilo, Titanic e coisas mais. Então a questão hoje está aqui, quando se fala dessa questão mística, muitas das vezes é porque nós erramos muito, porque nós não conhecemos. Simplesmente alguém falou, alguém disse, e quando você olha, é necessário ter seu ponto de vista. Eu aprendi algo muito sério com a questão até mesmo da minha mãe. Ela disse, meu filho, antes de você julgar alguém, experimente calçar o sapato dessa pessoa. Experimente andar por essa pessoa, onde essa pessoa andou e o que essa pessoa passa ou ela passou. Não fique julgando as pessoas aleatoriamente só pelo que ouvi dizer, ouvi falar. O ouvir falar, ele é condenado até juridicamente. Ah, ouvi dizer isso. Ouvir dizer não é nada assertivo. Então, por isso que hoje eu quero falar algo sobre, algo poderoso, tá? Mas que não substitui a fé em hipótese alguma. Mas ajuda a viver com aquilo que a fé já ensina, tá? O Ho'oponopono, tá? Exatamente neste lugar. Você já ouviu falar de Ho'oponopono? Então, deixa eu dar bom dia aqui para quem está chegando. Para quem está chegando, Zioneide, a Tatiane, a Rejane e Hugo, sejam muito bem-vindos, tá? Vocês que já estão chegando aqui, já põe um coraçãozinho aí para essa live chegar para mais pessoas. E eu quero falar desse Ho'oponopono, que eu gosto muito, eu aprendi muito, e quando eu vim a descobrir foi lendo o livro Limite Zero, do Joe Vitale. Então, quem tiver alguma dúvida com relação à questão do Ho'oponopono, tá? Começa a ler Joe Vitale, tá? Se desarma, esvazia aí teu copo, porque muitas coisas vão vir à tona para você, coisas que você irá perceber, que nada daquilo que pode ter sido criado na sua mente vai prevalecer, tá? Então, assim, ó, o que significa o Ho'oponopono? Significa alinhar, corrigir, colocar em ordem. Então, o Ho'oponopono está dizendo assim, olha, vou alinhar, vou colocar em ordem, tá? Isso é usado muito em famílias, em comunidade. Começo dentro e não fora. É algo interno que está sendo tratado. Algo lá dentro que está sendo tratado emocionalmente. Isso não é culpa, tá? Isso é consciência. Como que o que é o Ho'oponopono para você, com base nesse livro Zero Limites? Ele foi criado ali no Havaí, né, há muito tempo atrás, tá? Vem durante muito tempo toda a questão do Ho'oponopono.
Mas antes de eu chegar em toda essa história sistemática, de tudo aquilo que é Ho'oponopono, porque com certeza, se você gostar desse assunto hoje, você vai pesquisar mais, vai começar a fazer, é um convite que eu vou fazer para você hoje, tá bom? Então eu vou resumir para você algo que é gigantesco, milagroso, fantástico. E quando você lê esse livro Limite Zero do Joe Vitale, você vai ter uma outra percepção. Você vai ter uma outra visão de tudo aquilo que acontece. Então, juntando gratidão com o Ho'oponopono, você vai perceber quantas coisas podem mudar e quais efeitos podem trazer para a sua vida. Tá? Que são essas 4 palavras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, são 4. Você vai começar a determinar porque vai tirar um peso interno de dentro de você. Vai tirar. Por que adianta? Muita gente tem fé, muita gente ora, mas continua carregando culpa, tá? Continua com essa dor, com o peso. Então, o Ho'oponopono é para trabalhar com auto-perdão. É você olhar para você. Ah, Deus já me perdoou. Sim, amém, Deus já te perdoou. E você já se perdoou? Será que você não carrega culpas por algo que você fez? Por algo que você rejeitou, pessoas que você julgou, mentiras, roubos, coisas que você fez que você sabe. Então, quando olha para dentro, quando se olha para dentro, o Ho'oponopono faz essa localização do sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Quando faz essa observação, algumas coisas começam a vir à tona. Por quê? O Ho'oponopono ele já vem de muito tempo, a prática ancestral, tá? Havaiana, tá? Que é de reconciliação e restauração. Então o Ho'oponopono já diz, é colocar tudo em ordem e colocar tudo no lugar. E mesmo que você não acredite, eu quero que você faça o teste hoje, tá? Faça um teste hoje para você começar a ter essa percepção. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para quem que eu estou falando isso? Para quem que eu estou falando isso? Para mim, é para o meu auto-perdão. É para minha criança, é para o meu adolescente. São por determinadas situações. Então, quando eu faço isso, eu faço 108 vezes hoje, não é um ritmo, sabe? E nem nada místico. Eu gosto da sensação que isso me traz. Que eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, eles trazem essa sensação. Mas isso aí não é uma coisa, não é macumba? Não é isso, não é aquilo? Muitas pessoas me questionaram hoje quando eu falei sobre esse tema. Quando eu falei, mas isso não é macumba? Isso não é feitiço? Isso não é hinduísmo? Nada, sabe? Então, quando você começa a falar isso, dá uma coisa, é necessário ter essa percepção. Nós temos várias frases que falam, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor é meu pastor, não me faltará. Então nós temos várias e várias palavras, várias e várias falas, mas só que quando chega algo que aparentemente não está na Bíblia, ela entra em julgamento. E talvez não esteja essas palavras, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, descrito corretamente nessa ordem. Mas hoje eu vou trazer para você, tá bom? A clareza sobre isso e com base bíblicas que também tem. Então o Ho'oponopono, aliar, corrigir, colocar em ordem para você que está chegando agora, que não sabia nem o que era Ho'oponopono, e é usado em famílias e comunidade. Então, eu quero contar uma história que ela é muito, muito bacana. Muito, muito bacana. Que fala lá no livro do Joe Vitale, que é de um médico que trabalhou numa clínica de psiquiatria. É o Dr. Aleakala Ryu Lee. Sabe, ele trabalhou numa clínica psiquiátrica, mas imagina que clínica de psiquiatria era essa. Clínica de psiquiatria, Odete, Pedro, Silvia, sejam bem-vindos. Tem algumas pessoas aqui que já são praticantes do Ho'oponopono, né? Que bacana. Então, assim, eu quero contar a história para vocês do Dr. Ryu Lee, tá? Ele começou a trabalhar, precisava de um psicólogo, de um profissional que estivesse lá, só que ele foi trabalhar com a condição que ele não iria atender. Não iria atender os que estavam presos lá, que era uma clínica psiquiátrica perigosíssima, sabe? De alta periculosidade, estavam ali os assassinos, os loucos, os perturbados, e ele foi lá trabalhar dentro dessa clínica. Ele foi trabalhar. Só que a técnica e o método que o Ryu Lee, ele usava, olha que coisa mais linda, olha que coisa grandiosa, para você perceber. Você que intercede por outras pessoas, que ora por outras pessoas, isso é física quântica. Com base nisso,
Tem a história de um general que foi até Jesus, que se você já leu a Bíblia ou assistiu o Trechosen, você vai lembrar que ele chegou para Jesus e falou assim, o meu soldado, era alguém que trabalhava com ele está doente, está muito mal. Ele está muito doente, ele está muito mal. E aí, de repente, Jesus falou, eu vou até a sua casa. Ele, não precisa não. Não quero que o senhor, não sou digno de receber o senhor na minha casa. Tá? Era o criado dele. Se o senhor disser uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Uma palavra, isso é física quântica. Será que você compreende isso? Que esse poder é tão grandioso. E onde é que eu estou querendo chegar aqui? Na história do Dr. Hugh Lin, que estava ali naquela clínica psiquiátrica com aquele inúmero presos de alta periculosidade, assassinos ali no Havaí. Então ele estava ali, e sabe o que ele fazia? Ele pegava o fichário daquele preso, gente, isso é muito bacana, e lia o prontuário deles. E sabe o que ele fazia? Ele lia o prontuário e ele ficava em silêncio repetindo, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Em cima dos prontuários. É muito emocionante você ler esse livro. Se você é uma pessoa auditiva, vai lá no YouTube e coloca, tá? Limite Zero, Joe Vitale, que tem toda a história lá no YouTube. E aí, é um audiobook que você fica ouvindo, é maravilhoso. E aí ele fala sobre a história do Ho'oponopono. E o que aconteceu depois? Os presos automaticamente iam ficando curados. Você sabe o que é ficar curado? Doença psiquiátrica perturbada, assassino, psicopata. Ele foi sendo curado. Foram sendo curados, foram saindo dali. Daqui a pouco não tinha mais ninguém ali. Olha, a cura chegou naquele hospital psiquiátrico. E é muito grandioso isso. Então, como que eu quero falar isso? Onde que a Bíblia se encaixa nisso? Onde que tem a palavra aí? Você sabe o que é intercessão emocional? Você pedir pelo outro? Pois é, ele não estava tentando mudar o outro, ele estava limpando o impacto dentro dele. Você sabe quando você fica impactado com uma notícia, ai meu Deus, e começa a ficar preocupado com aquilo, o Ho'oponopono limpa essas memórias. Quando algo traz impacto em você, é porque você se torna responsável. Quando algo chega para você, coloca isso aí na tua mente e no teu coração. Chegou algo para você, é porque tem sua participação ali. Quando você sabe de uma notícia, lembra quando alguém tá doente, ou alguém vai a óbito, você fala, sinto muito, ou meus sentimentos... Pois é, o Ho'oponopono tá aí. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Olha que incrível isso. Então, para desmitificar toda essa questão religiosa, tá? Religiosa sobre isso, eu quero trazer à tona para você isso. Eu quero que você faça um teste hoje com essas 4 palavras. Para ver como que você sente. Parece que começa, desentope, né? Parece que tem um lixo lá dentro que quando você começa a fazer, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ele começa a trazer uma liberação muito grande para a tua vida, tá? Ali como o doutor não estava tentando mudar o mundo, mas ele estava tirando aquele caos de cima dele, automaticamente as pessoas estavam sendo curadas. Então, interceder é se colocar no lugar do outro. Então, quando você ora, quando você reza, quando você faz novena, você está ali. Intercedendo por alguma pessoa, pela sua família, por você mesmo. Mas interceder é se colocar no lugar do outro, não para justificar o erro, mas para interromper o ciclo. Então, quando eu limpo em mim, eu paro de alimentar aquele padrão. Então, quando eu estou limpando as minhas memórias, tá? E o Ho'oponopono é uma limpeza de memórias. É uma limpeza de memórias. E muitas das vezes vem na sua geração. Isso é incrível. Quando você faz o Ho'oponopono, você começa a limpar memórias que estão aí no seu DNA de situações que os teus antepassados podem ter vivido. E o Ho'oponopono, ele começa a fazer isso. E vai quebrar tudo aquilo que estava na sua vida. Você vai experimentar fazer isso. Você vai ver como você vai ficar uma pessoa mais leve. Porque quando você sente muito, quando você se perdoa, te amo, sou grato, você está falando para o seu eu interior. Isso é muito bacana. Então vamos lá. A questão de pessoas que continuam se punindo, sofrendo, se martirizando, essa é uma coisa muito séria,
que vivem revivendo o passado. Vivem revivendo o passado. É algo que é muito delicado, que precisa ser revisto. Como assim, Francisco? Ser revisto. E você é uma pessoa que sofre muito com o passado? O Ho'oponopono é a cura para você. Eu já fiz, é muito especial a sensação. Isso mesmo, Nayane. É maravilhoso. Mas aí o que acontece? É como se tivesse uma liberação de culpas, medos, raivas, até traumas. É uma limpeza de memórias do Ho'oponopono, tá? Você vai ver, se você for lá no YouTube, tem inúmeros Ho'oponopono e o significado delas. Então, quando eu digo sinto muito, eu estou reconhecendo, tá? Quando eu digo sinto muito, eu reconheço minhas fragilidades, minhas impulsividades, minhas fraquezas, minhas dores, minhas culpas que estavam ali. Então, eu reconheço todas. Quando eu digo me perdoe, eu estou me liberando, estou me libertando, estou me auto-perdoando. Isso é muito grandioso, até me emociono. Quando eu me perdoo, eu estou me liberando, eu estou indo avante. Então, essa questão do auto-perdão não é negar o erro, é parar de viver, tá? Preso ali. E eu te amo, tá trazendo a valorização, eu me valorizo. Eu me valorizo. Então, quando vem essa valorização, automaticamente, muitas coisas começam a surgir. E o sou grato é porque, independente de qualquer coisa que aconteceu, eu estou aqui. Que maravilha! Qual foi a experiência, Nair? Qual foi a experiência do Ho'oponopono? Isso é muito maravilhoso. Eu usei o Ho'oponopono que... Eu tinha 2 gatinhos, né? Que agora eles estão com minha filha caçula. 2 gatinhos, e um deles, o Mike, muito arteiro e sempre queria estar subindo nas coisas. E eu moro no 3º andar. E estava um dia chuvoso, e ele foi tentar passar para a casa do vizinho, para outro apartamento, e ele escorregou, estava chovendo, e ele caiu, gente. Caiu do 3º andar. Só que o gato, quando cai do 3º andar, ele consegue segurar a pata. Só que lá embaixo... tinha o retrovisor de um carro, ele acabou batendo o retrovisor e quebrou totalmente o céu da boca, tá? É talo, não sei como que chama o céu da boca, só sei que rachou ali e ele começou a sangrar. Quando eu fui ver, tava alguém no grupo aqui do condomínio falando isso. Nossa, um gatinho caiu, não sei o que, tá todo machucado, sangrando. Quando eu fui ver, era Mike. Fui ver a Mike, ele estava chorando ali debaixo do carro, e eu peguei ele imediatamente e levamos para o veterinário. Chegando lá, falaram que tinham que fazer o raio-x, fazer tudo mais, para ver o que estava acontecendo. Mas aplicaram a injeção para parar aquele sangramento e tudo mais. Gente, eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Eu orei, falei, Deus, guarda meu gatinho. Disse assim, Mike, curado e abençoado, sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. E Mike, curado e abençoado, sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. E algo milagroso aconteceu. Milagroso. Eu falo milagre porque a minha fé estava sendo colocada em ação. Quando de repente algo aconteceu. Isso foi um impacto que trouxe comigo tão rápido assim. Quando de repente estava ali o Mike, foi feito, né, o exame que eles fazem lá do crânio, que provavelmente ia ter que operar, ia ter que fazer muita coisa. Depois, no fim, só passaram o remédio, a medicação, e ele não tinha nada. Então, isso me deixou muito assustado, até muitas coisas. Foi maravilhoso então, né? Que bom, Naí. Então, isso é uma sustentação. Isso não substitui a sua fé, tá? Mas isso é uma sustentação para você que tem muito problema com culpas, com remorsos, com traumas, de coisa que você nem sabe. Às vezes você nem sabe. E outra coisa que é maravilhosa, quando você for fazer antes de dormir, o Ho'oponopono dá um sono, gente. Pessoas que não conseguem dormir, se fizer o Ho'oponopono, ele começa a trazer uma tranquilidade, que vai fazendo uma limpeza de memórias, vai fazendo você se desconectar do problema. É maravilhoso, tá? Então procura fazer isso, procura também. Então é muito maravilhoso, é uma autocura, não é um milagre, é uma reorganização interna. Porque o que estava limpando ali? Sim, machucou o palato. Sim, já foi providenciado. Isso foi um bom tempo, tem mais ou menos 5 anos. Então vamos lá, ó. Então o que a gente vai falar agora? O que a gente vai trazer à tona para você testar, para você começar a realmente se conectar com essa energia espiritual tão grandiosa,
tá? Você vai, quando a culpa vai começar a diminuir, tá? Vai começar a diminuir. Isso, Tati, isso é muito bom para quem tem insônia. O Ho'oponopono traz uma cura, traz um milagre. É tipo uma ressonância harmônica, tá? Uma ressonância harmônica. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se você não tem uma palavra para colocar antes, eu falo Francisco sábio, próspero, abençoado. Francisco saudável, próspero, abençoado. Sinto muito, perdoe, te amo, sou grato. Então tudo aquilo que eu rejeitava antes, muitas das coisas que não aceitava, eu comecei a colocar. Eu comecei a colocar para ir quebrando, que havia memórias da minha família de escassez, de pobreza, sabe, de doenças. Então eu comecei a quebrar isso também no Ho'oponopono. Eu quebro pela fé, determino em oração, mas eu também quebrei muito no Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu comecei a família toda sempre com infarto, com problemas de CA, problemas seríssimos de saúde, e a família era ali. A Juscelie, faço sempre, é muito libertador. Sim, continua fazendo, tá? Continua fazendo, é muito, muito bacana. Faça suas orações, faça suas petições, mas quando vier essas culpas ou algo que incomoda no outro, quando algo incomoda no outro é porque tem alguma coisa em mim, tá? É quando algo tem algo em mim. Quando eu não gosto de algo em alguém, é porque tem alguma coisa em mim que aquela pessoa está sendo um espelho para a minha vida. Aí eu vou lá pro Ho'oponopono, que eu preciso me analisar. A Bíblia fala algo muito sério, tá? Que antes mesmo da gente tomar a ceia, você pode tomar a hóstia, outra coisa, falar assim, olha, antes de você fazer um ato assim, examine-se, observe como é que você está. Observe como é que você está e depois você pode participar. Então é bom que você pense nisso, é bom que você esteja bem. Essa regulação emocional, o Ho'oponopono ele traz uma regulação emocional. Talvez você não acredite a princípio, mas quando você mergulhar, você vai perceber muita coisa bacana. O emocional desregulado, ele adoece o corpo. E o emocional alinhado, ele regula o seu corpo. Até as suas células melhoram. Até você percebe que as células elas começam a mudar. A Odete, que é minha mentorada há bastante tempo, já pegou o Ho'oponopono aí, né, Odete? Então tem todas essas situações que nós precisamos reviver, ter esse cuidado antes de julgar. É conhecer toda a história de onde vem e respeitar, tá bom? O Ho'oponopono ele cria, sabe, um ambiente interno de segurança. Ele traz isso. Mas por que eu estou falando isso? A minha fé é em Cristo, tá? Eu acredito em Deus, tenho essa fé, mas eu percebi que tem alguns problemas comportamentais e emocionais que eles são tratados pelo poder da palavra. E quando eu digo eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, as barreiras do julgamento elas começam a baixar. Então, porque o Ho'oponopono ele não é hindu, tá? E não é budista também, tá? Eu não ensino isso como crença espiritual, tá? E nem coloco acima da palavra de Deus. Minha base é Cristo, sempre foi, como eu estou falando. Então, quando você vai lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, tem examine-se o homem a si mesmo. Tá? Em 1 João capítulo 1, versículo 9, manda você confessar, tirar de dentro de você, confessar. Então assim, e Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que é o fim da condenação, nenhuma condenação há para você. Então se você perceber, se a gente vai agora, tá? E Provérbios 4, 23 diz assim, guarda o teu coração para não pecar. Então se a gente pegar esses 4 versículos, batendo no liquidificador, você vai perceber que resume essas frases. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Por quê? A questão do análise é o homem examinar a si mesmo. Eu tenho esses problemas, eu estou analisando a mim mesmo. Eu estou confessando o que eu estou falando, me perdoando, tá? Me perdoando, tirando a condenação e a culpa de cima de mim, tá? E guardando o meu coração. Isso é muito maravilhoso, eu quero que você faça isso. Então aquilo que você repete, você fortalece, tá? O que a neurociência fala, que a Bíblia fala, Romanos 12, 2, que é para renovar a mente. Tirar essa sujeirada daí de dentro. Tirar essa sujeira. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Faz o Ho'oponopono, Luana. Que bom. Então, eu quero dizer para vocês hoje que tudo que está acontecendo e tudo quanto pode melhorar na nossa vida e na nossa história, que nós vamos fazer agora e conduzir. Quero que você respire fundo e você vai fazer esse experimento. Independente de você acreditar ou não, se conecta aí, tá? Sinto muito.
me perdoe, eu te amo, sou grato. Experimente também fazer olhando no espelho, tá bom? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelo que foi consciente, pelo que foi inconsciente, por aquilo que eu fiz sabendo e depois me arrependi, e também por aquilo que eu possa ter feito inconscientemente. Eu libero agora toda culpa, toda mágoa e todo peso. Repete aí comigo. Eu libero agora toda culpa, toda mágoa e todo peso. Mais uma vez. Eu libero agora toda culpa, toda mágoa, todo peso. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então compreenda isso. O Ho'oponopono não é sobre o outro, é sobre mim. É mais sobre mim. Então aquilo que me incomoda no outro, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É maravilhoso isso, tá? Quando eu me perdoo, eu me curo emocionalmente. E eu quero dizer para você que o auto-perdão, ele traz cura. Ele limpa em mim e muda a minha relação com o outro. Tá? Muda a minha relação com o outro. Isso é muito bom. Então tá, eu espero que essa live tenha feito sentido para você. Tá bom? Que você pratique hoje o Ho'oponopono e veja como é que você vai sentir. E que Deus guarde o seu coração e renove a sua mente. E até a próxima!